Depois você, tá bom? Cara, assim, como você lidar com a... Quando você responde perguntas, existe o problema da relatividade do pecado, né? Porque às vezes tem pecado, tem coisas que são erradas para um, perguntas no papo de graça. Isso, no papo, principalmente no papo. Que são errados para um, que não é errado, que convém para um, que não convém para o outro. Tá. Né? Então, às vezes, quando você tem alguma forma de agir diferente, por exemplo, o rapaz comenta, eu posso fazer isso, ou posso fazer aquilo, aquelas perguntinhas clássicas, eu posso, não pode, pode, não pode. Né? E que talvez, naquele contexto, geralmente a resposta vai de conta com o que o rapaz falou. Só que você não tem preocupação com a margem que possa vir no outro? Nenhuma, eu estou respondendo a uma pessoa. Eu não estou respondendo em tese. É porque, assim, não, eu passei a minha vida fazendo média ponderada. Agora não. Agora você me pergunta, você me conta a sua história, eu falo contigo. Por isso eu quero saber quantos anos você tem, qual é o seu contexto, qual é isso tudo. E aí a minha palavra, eu não tenho a menor dúvida que é o que o Evangelho diria a você. Sim. Agora, se tem algum outro querendo fazer uso daquilo de uma outra maneira, ele vai ter que viver com as consequências. Porque todo mundo sabe, como você mesmo, que fez a pergunta, já adiantou, dizendo que sabia que era uma particularidade. O seu medo era a interpretação genérica. No mesmo programa, eu respondo coisas diferentes para problemas parecidos. Dependendo da idade, do contexto, rated R. Ou seja, o cara tem que decidir qual é a censura dele. E os demais também. Mas já passou essa época de eu dar uma resposta normativa só por causa do que os pastores pensariam do que a igreja. É por causa disso que o povo evangélico está como está. Porque nunca teve palavra direta para o indivíduo. E se você vai lá e conta o seu problema no gabinete pastoral, ele não quer saber, ele pega qual seja a disciplina para aquele pacote. Antigamente se dizia, infringiu o mandamento número 7. E a disciplina é esta. Infringiu o 7, era o único quase que se infringia, né? Porque os demais, ninguém estava nem aí. Mas não, nem um pouco. E é de caso pensado que ou as pessoas viram gente grande ou vão continuar imbecis para sempre. E eu não estou aqui para alimentar o imbecilismo. Isso é uma colocação, porque a religião ela faz isso, ela fecha o quadrado e fala... É por isso que eu saí dessa faz 20 anos. 21 agora, graças a Deus. Esse é o grande problema. A minha liberdade fez maioridade em relação à saída da religião. As pessoas pensam que essa liberdade é liberdade mesmo. Na realidade, não. Vem uma baita de uma responsabilidade, porque a partir daquele momento você tem que pensar e raciocinar e moldar aquela situação mediante a sua vida somente. Olha, é muito simples. É só ler as cartas de Paulo que você vê que ele não fica nessa angústia. Ele diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, explica tudo e chega a dizer a circuncisão não é nada, isso aí não é nada, tudo não é nada. Ao mesmo tempo, ele diz, mas não deis ocasião à carne. Nos libertou para a liberdade, mas não nos libertou para a libertinagem. O pessoal não entende o conceito de liberdade. Liberdade é autocontrole. Porque o que Jesus ensinou foi isso. Se alguém comete pecado, é escravo do pecado. Então, o único conceito de liberdade que o Evangelho apresenta é esse. É de um indivíduo que aprendeu a se autocontrolar, do contrário, ele é escravo. De um lado ou de outro, de um lado ou de outro. É só no Espírito Santo e no domínio próprio que você, no amor contra o qual não há lei, é que você vive a sua verdadeira e genuína liberdade em Deus. E aí, sim, querida. Caio, eu conheço você desde 1900 e pouquinho, lá no Preto e Branco, da 8ª Igreja Presbiteriana, lá de Galeria. Jeremias, ou ainda no tempo do reverendo Wilson. O reverendo Wilson. Minha mãe ia e tal. E eu não fui aceita na igreja porque fui morar com o meu falecido marido
fui morar com ele, não era casada, e a igreja não me aceitava, e eu tinha filhos, e eu ficava assim, gente, como que eu vou ensinar? Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Eu ficava assim. Eu tinha feito jocum, tinha ido para São João del Rei, pregar a igreja, e o padre pegava pedra, jogava na gente, aquelas histórias, né? De antigamente. Daquele amor que a gente tinha na vida. Era o pau cantava. Eu saía para pregar, o padre vinha, e era bem... aí eu tive uma atitude. Eu falei, olha, pastor Jeremias, eu não sou membro da igreja, mas a porta da igreja está aberta. Enquanto os meus filhos, até os meus filhos fazerem 12 anos de idade, botei isso na minha cabeça. Por quê? Eu não sei. Era uma coisa que eu lia na psicologia e tal. Levei os meus filhos na escola bíblica. Da igreja, sempre. Mas eu não podia fazer nada na igreja. Eu me sentia, né? Não podia fazer na igreja e começamos a fazer... Ficava, como eles dizem, está no banco. Aí eu ficava ali, arrumando alguns movimentos na cidade de Belo Horizonte. Aí nasceu uma rádio evangélica, que o dono era espírita, mas ele queria ganhar dinheiro, então ele me contratou, eu era profissional. Lembra do nome? Era a Rádio 97, era Emanuel, o dono da rádio. Aí eu fui para essa rádio e comecei a tocar as músicas evangélicas, ajudei o Rebanhão a gravar uma coisa ao vivo. Mas eu fumava cigarro, morava com uma pessoa que não era casada com ele. E aí o grupo evangélico veio e comprou a rádio. E aí me mandaram embora. Tudo bem. E aí o meu marido falou, olha, você é uma louca, porque se eu quisesse ser safado, eu vou ser político pastor. Eu sempre fiquei. Aí eu tive um amigo muito abençoado. Veja só, naquele tempo ele já tinha essa convicção. Que era o Marcelo Galberto, da Mocidade para Cristo, que foi meu ajudador na época. Enfim, passaram-se os anos, criei os meus filhos dentro do meu conhecimento, do conhecimento que eu tinha. E hoje eu tenho uma netinha de 1 ano. E eu quero que a minha neta conheça o Senhor já, imediatamente, para que ela não sofra tudo aquilo que a gente sofreu. E você tem tudo na mão para isso, porque graças a Deus, entre você e sua neta, já não existe uma igreja. Não. Amém. Porque isso é que atrapalha, né? Porque entre você e sua neta, o caminho está livre. E você é a igreja da sua neta. Tem um cinto na minha casa, eu com meus filhos, eu sou viúva, moro com os 4 filhos, e com a neta, porque a minha filha é mãe solteira, mãe solo, né? E a minha pergunta é, qual o conselho que você nos dá para que a gente possa fazer com que essa geração de milênios tenha uma relação com Jesus como nós temos? Porque eu sou podem ter melhor do que aquela que a gente teve. Exatamente. Sem as nossas culpas, sem um pastor pajé, fazendo mediação entre Deus e as famílias. Porque, na realidade, aonde quer que haja saúde, numa época em que todo mundo que queira tem acesso ao Evangelho, quem queira. Porque todo dia eu digo para todo mundo isso aí. Você pode, direto. Mas a religião condicionou tanto a cultura ocidental do planeta que nós fazemos parte de uma das bandas mais atrasadas da cultura ocidental, América Latina, e vamos incluir nesse pacotão, esquecendo o Ocidente, mas a África. Se nós aqui da América Latina até a África do Sul, lá embaixo, somos o que há de mais atrasado do ponto de vista de conhecimento espiritual. Aí agora, a Europa, os Estados Unidos resolveram também voltar para a Idade da Pedra.
Foi uma coisa impensável que fosse acontecer com a América, um retrocesso tão maluco desse jeito. Então, o condicionamento que nos foi imposto foi pesado. É uma herança católica, da qual o protestantismo não conseguiu ficar livre, da igreja como a detentora de toda a pedagogia divina para o ser humano, procedia da igreja. E a segunda coisa, essa tutela absoluta da igreja sobre o indivíduo e sobre as famílias. Que é o que a gente, por exemplo, está vendo aqui. Uma eleição foi decidida baseada, sobretudo, nessa temática. Só que agora é transferindo para o Estado, ou para o regime, ou para o governo, o papel tutelar sobre as famílias humanas. É uma coisa louca e impensável. Agora, quando eu tomei a decisão de me afastar desse sistema, no qual, durante décadas, eu fui um dos líderes mais expressivos e talvez até o mais expressivo durante tantos anos, liderando oficialmente, depois de um tempo, 67% do chamado mundo evangélico, das denominações que se afiliaram à EVB. Ela reuniu uma massa de significado fenomenológico, sociológico, político, religioso enorme. Mas à medida em que eu, à frente daquilo, via que não adiantava ensinar, durante muito tempo eu achei que era falta de ensino. Então me dediquei a ensinar nos eventos aos milhares, viajando para ensinar pastores, líderes, pregar nos estádios e ensinar. Aí eu fui vendo que os pastores aplaudiam o que eu dizia, é Jesus que está falando. Aí na segunda-feira ele estava ensinando a mesma porcaria de sempre para todo mundo, esmagando e disciplinando as pessoas pelas mesmas razões. A minha última cartada foi a EVB. Eu vim dos Estados Unidos em 1990 dizendo, não, é a última coisa que eu vou tentar. Porque até então era tudo pulverizado, quase como é hoje. Hoje está pior do que era naquele tempo, em 1990. Fizemos força, investimos, reunimos, pagamos. Milhares de dólares foram investidos para que a EVB acontecesse. E todo o meu capital relacional de anos e anos e anos de viagens e viagens e viagens, naquela loucura indescritível. Esse capital relacional tem que valer para a gente tentar dar uma guinada nisso. Do contrário, o meu pensamento era esse. Dentro de 10 anos, 15 anos, a sigla evangélico já não poderá ser usada por nenhuma pessoa séria nesse país. Porque eu já sofri aquilo desde 1980, 79, em Manaus. Eu já sofria aquilo, só que como eu era uma figura que se tornou pública imediatamente, eu me converti em 74, 75, eu estava pregando na TV Globo de Manaus todo domingo, de 6h30 às 7h, ficou aquela coisa poderosa, esmagadora, numa época em que não tinha nem alternativa, o cara via ou via. Não tinha jeito, ele tinha que ver. Cidade inteira via. Então, eu fui diferenciado positivamente. Mas já desde aquela época que as pessoas vinham falar comigo, dizendo, meu Deus, como é que você aguenta fazer parte de uma coisa dessa? Não tinha Universal? Não. Mas lá em Manaus tinha o missionário Ivo Silva, de Belo Horizonte, que foi para lá. E ele era um Macedo. Mais cedo que o Macedo. Ele era um Macedo. Tudo que o Macedo faz, eu até acho que ele aprendeu com o Ivo Silva. E
rosa ungida, água fluidificada, aí vinha, isso e aquilo, cobrava para expulsar demônios, se fosse uma casta mais pesada, custava mais caro, o demônio que saísse num grito, era mais barato, e divulgava assim mesmo, agora vai começar o programa do missionário Ivo Silva. Era ele mesmo. Se anunciando, ele mudava a voz. O missionário Ivo Silva, o homem poderoso, o homem ungido, o homem beleza, os demônios fogem, as doenças correm, o missionário está chegando. E agora com vocês, o missionário Ivo Silva, aplaudam. Aquelas palmas de rádio, né? Ai, vamos, chegou a hora. Aí eu não sabia nem quem era o cara. Só ouvia aquele negócio e dizia que coisa mais endemoninhada. Se eu encontrar com esse cara, eu estava assim, nos cascos, sabe? Encontrei agora com um cara ali que vai disputar um campeonato de jiu-jitsu, estava ali no elevador, eu olhei para ele, eu não sabia, eu falei, esse cara e eu sabemos quem nós somos. Não porque nos conhecemos, só por causa da manha da chegada. Aí eu falei, como é que é, meu irmão? Onde é que vai ser o campeonato? Tu tá sabendo? Eu falei, não, mas eu vi você tem toda a pinta. Ele falou, tu também. Aí eu falei, por que você treina? Ele falou, com o Helson. Você conhece o povo? Eu falei, você não tinha nascido, eu já treinava com esse pessoal. Então eu estava lá, ó, pegando fogo, tinha me convertido, todo dia eu orava para não bater em ninguém. Eu dava uma ira de ver aquela loucura, de ver o pato no caminho. Cheguei a pegar uns 3 assim e chorei em cima. Mas é uma outra história. Aquele negócio. Eu vou chegar nele quando eu terminar. Então, vou continuando aqui. Então, eu até esqueci onde é que eu estava. Eu não vou esquecendo, eu estou vendo todo mundo e vou dando as vezes. Então, o que era em Manaus, o Ivo Silva. Aí, pois bem, eu não sabia quem ele era e pedi a Deus que não me encontrasse. O Senhor, vai ser um exercício insuportável encontrar esse homem. Eu expulso o demônio dele, eu dou uma surra nesse idiota que está aqui atrapalhando o evangelho na cidade. E fazendo escola, né? Porque esses caras, você perguntou ali atrás por que eu não deixava o sucessor, esse pessoal deixa. Eles fazem, porque para aprender isso, todo idiota se oferece. Todo mau caráter. É outro departamento. Até que um dia eu entro no banco, e o gerente do banco era membro lá da nossa comunidade, da Igreja Presbiteriana Central de Manaus. Eu entrei e fui direto falar com ele, que era o gerente. Sentei, Luiz, não sei o quê, estamos conversando. E ele falou, o senhor já viu quem está aí atrás? Eu era bem novinho, estava com 21 anos no máximo. Eu falei, não, quem é? Ele estava olhando, pensei que estava doendo na sua nuca. Eu falei, quem é, Luiz? Ele falou, missionário Ivo Silva. Eu virei na hora, aí falei, me segura, Jesus. Aí ele veio, reverendo, o senhor não me conhece porque eu não tenho programa na TV, mas a sua face é conhecida. Aí ele começou com aquilo. Que prazer em conhecê-lo. Eu fiquei em pé e falei, Jesus, me dá saber. Aí eu fiquei em pé, olhei bem fundo nos olhos dele. Ele era um homem de uns 45 anos, naquela altura, mais ou menos. Aí eu falei, pois eu tenho a lhe dizer que eu não tenho nenhum prazer em lhe conhecer. Aliás, a minha oração aqui é pedindo a Deus para me controlar. Porque, sabe, mais ou menos como Roberto Jefferson. O Senhor puxa de mim os meus piores instintos. Aí, não, mas eu estou aqui cuidando da igreja de Jesus. Eu falei, não é de Jesus, não é igreja, não é nada. Você é um calhorda, um louco. Eu estou irado. Aí ele ficou olhando, eu falei, olha, rapaz, a vontade que eu tenho, só Deus sabe. Graças a Deus, porque Ele está me segurando. Mas você é um indivíduo usado por Satanás
Você e toda a raiz de engrão que habita você. Toda. E que se espalha para outros. Aí ele foi ficando pálido, foi encostando na parede, aí se arriou num banco. Sentou assim, descaído. Ficou me olhando e eu em pé e mandei ver. O banco inteiro parou. Devia ter umas 50 pessoas ali. E eu mandei ver. Ele sentado, branco, eu preguei. Aí ele falou, assim, o senhor está me mandando para o inferno. Eu falei, não, eu não puxei esse assunto até agora. Mas a boca fala do que está cheio o coração. Você tome cuidado, eu não estou te julgando, mas eu não tenho a menor dúvida de que os seus atos julgam você. E você vai dar conta disso na presença de Deus se você não se arrepender logo. E, há um ano depois, a Polícia Federal o prendeu, deu-lhe uma surra miserável. Naquele tempo a polícia batia, né? Naquele tempo não era brincadeira, não. Até você explicar por que você estava todo roxo, mas deram-lhe uma surra terrível, ele foi embora de Manaus e vendeu a igreja. 5.000 frequentadores com templo, com 4 templos, não sei quantos bancos, e todo dízimo arrecadado no mês ele vendeu, e a Igreja do Evangelho Quadrangular comprou, e foi para lá e fez igual. Então, voltando aqui, eu desde jovem, que eu via aquilo tudo, e me apavorava com o que se irradiava dali. Outra coisa é que eu via os pentecostais históricos, que estavam longe de ser desse tipo naquele tempo, mas longe. E eu tinha no pastor Alcibiades Pereira Vasconcelos uma referência, e eu queria crer, me enganar, que todos os líderes da Assembleia eram como ele. Ele era o nosso vizinho lá em Manaus. Um homem que me amou desde que eu me converti, aos 18 anos, se tornou meu amigo, apesar de que ele tinha 68. E eu orava com ele toda terça e toda quinta na casa dele, um homem piedoso. E eu dizia, não, todos são como ele, Jesus, todos são como ele. Até que eu comecei a rodar por ali e ver que ninguém era como ele. Tinha uma exceção no Rio, no pastor Túlio Barros, lá em São Cristóvão, uma outra aqui, outra acolá, gatos pingados no meio de um monte de gente, ou líderes mal intencionados, ou sinceros, porém profundamente ignorantes de tudo. Então, no início, aqueles anos todos, o desejo era ensinar, porque eu dizia, se eles aprenderem, eles vão mudar. A Vinde, uma das dimensões da Vinde era essa, de treinar pastores, nessa perspectiva. Evangelizar pastores com o Evangelho. E o povo em geral. Mas não dava certo, até que veio a hora da EVB, eu falei, a minha última cartada. Aí fizemos aquele esforço todo, depois de 4 anos, começou no início de 91, quando chegamos no meio de 94, eu estava convencido de que aquilo não tinha cura. Que não era falta de ensino. Eles começaram a chegar para mim e dizer explicitamente, Caio, o que você ensina está certo, mas não dá certo. Não dá certo. O povo não dá dízimo sem culpa, sem medo. O povo não faz nada sem medo e sem culpa. Se a gente ensinar o que você ensina, nós vamos perder muita gente, porque vai ter gente que vai deixar de vir, de ajudar e de participar, se nós tirarmos o medo de sobre eles. Então, isso não foi algo que eu quis concluir. Eu ouvi isso da boca de, se eu disser, os principais indivíduos que me disseram isso, vocês vão ficar chocados. Estão vivos, a maioria deles, até hoje. Em 94 tinha mais de 1.000 lá. Onde? Naquele evento. Mas a EVB tinha 120.000 associados, pastor. Eu estou falando de 120.000 pastores associados à EVB. E eu passava um ano viajando,
falando para eles das suas cidades, dos seus estados, onde eles estavam. Esse encontro, por exemplo, de Brasília, foi para os que conseguiram ir, né? Mas eu ia onde eles estavam. Para chegar a esse número de 120 e tantos mil associados líderes, imagina quanto suor foi derramado para reunir esse povo. Agora, não era isso que eles queriam, até que chegaram algumas horas decisivas. E aí eu vi que, conquanto aquele grupo fosse enorme, o maior que já se reuniu oficialmente, em termos de membresia de pastores a um grupo supradenominacional, foi aquele, até o dia de hoje. Mas na hora de decidir, o que eles diziam era isto. Olha, eu estou contigo, você está certo. Essa é a palavra do Evangelho, mas eu não vou poder assinar isso, nem me declarar, nem levantar a mão, senão eu perco mais da metade do meu dinheiro. Então, minha gente, eu não sei se eu respondi a pergunta aqui. Quem foi que fez essa pergunta? Foi você. Sobre a sua netinha, graças a Deus agora, para você, não tem mais isso entre você e ela. Você não tem que ir lá na igreja pedir um consentimento. Todo mundo tem, os que estão lá, mas você já entendeu isso há muito tempo atrás. Então agora é você, com a sua família. Isso que eu ia dizer, o pessoal não entende, é que a igreja, em tempos como os nossos, onde todo mundo tem acesso à palavra se quiser, tanto no Novo Testamento escrito na Bíblia, como ao ensino, que se você quiser, você pode ter os piores ensinos do mundo, mas você pode ter também os melhores, se você decidir, à luz da Escritura, o que é que você quer, para você se alimentar e passar adiante. Está na mão de todo mundo, está literalmente na palma da mão. Você anda com essas milhares de oportunidades diante de você o dia inteiro. Isso é diferente de qualquer outra geração. Por que que o escritor de Hebreus diz: e não deixeis de congregar-vos, à medida em que o tempo se aproxime cada vez mais? Por quê? Porque a única mídia que aquela igreja, chamada primitiva, tinha, era o encontro comunitário. Eles não tinham nem livro, nem um texto. O primeiro texto escrito desses que a gente tem no Novo Testamento foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Não são o que eles tinham, e não, esse texto não andava por aí. Por isso a ênfase é sempre eu estou enviando e ele vai repetir para vocês o que eu ensino. Por isso Paulo fala toda hora: meu ensino, meu procedimento, minhas atitudes, porque o indivíduo era o Evangelho. Se a vida dele não fosse sincera com o ensino e com a coerência do Evangelho, ele era como um Novo Testamento falsificado. Porque ninguém tinha mais nada a não ser a pessoa. É como Paulo diz em 2 Coríntios 3, chama cada crente de carta viva. Lida por todos os homens. Pode ler uma loucura se você for um louco, um leviano, um aproveitador. Ou pode ler uma sublimidade se a sua vida for cheia do amor de Deus. Bom, a gente vive num tempo único. Da reforma para cá, Gutenberg, impressão. A reforma protestante aconteceu assim. Lutero traduziu da Vulgata Latina para o alemão o texto do Novo Testamento, soltou. Mas quem sabia ler foi lendo para o outro, porque quase ninguém também sabia ler. E aí aconteceu aquela reviravolta, que não foi uma grande revolução, mas considerando de onde se estava vindo, foi uma coisa extraordinária. Pelo menos foi um catolicismo que resolveu fazer dieta. Tira isso aqui, tira isso aqui, tira isso aqui. Ainda ficou um monte de coisa que não precisavam ficar, mas já foi um salto quântico. Mas logo depois, outra vez, não se conseguiu deshierarquizar a igreja. A igreja católica tinha sacerdotes, a igreja protestante passou a ter pastores ordenados, o que era um equivalente ao sacerdote representante de Deus, só que do protestantismo. E dali para frente também a escritura passou a ser
o livre exame, que foi anunciado, um dos pontos da reforma, mas como quase ninguém sabia ler, acaba que o pastor mais instruído passou a ser o oráculo interpretativo do texto da Escritura. E a segunda coisa foi o fechamento desse grupo em igrejas puras. Logo depois surge o puritanismo decorrente disso aí, da separação do mundo, vamos ficar fechados. E o que cresce nessa hora? Cresce o poder mediador do líder pastor profissional em relação a cada membro da igreja, a cada família da igreja. Tudo tem que passar por ele para que ele dê o crivo do certo, do errado, do pode e não pode. Quem assiste o Papo de Graça me vê todo dia fugindo desse papel. Caio, eu posso beber vinho? Posso tomar cerveja? Posso transar? Já tive 10 filhos, meu marido morreu, conheci um homem maravilhoso que me ama, eu estou com 56 anos, ele está com 62, mas eu não sei se eu transo com ele ou não. Meu pastor diz que eu tenho que casar. O que o genital dizem? Qual o conselho genital que você tem? Depois de ter 10 filhos, você não sabe se você pode ou não pode? Ou eu tenho que explicar o contexto? Quando é um menino de 15, 16, 17 anos, eu dou um conselho que o pai dele daria. A tua senhora de 56, pelo amor de Deus, vai ser feliz, não é um saco, né? Por favor, para com isso. Isso é doença. Então, agora, nós temos essa liberdade de ensinar aos nossos filhos. Você é pastora da sua meta. A igreja, nos tempos nossos, em que a gente tem todas essas oportunidades de ensino e de acesso, ela passa a ser uma comunidade importante para a maioria das pessoas, necessária para algumas pessoas e ainda essencial para algumas, para um grupo menor ainda. Mas, para a maioria dos indivíduos que têm acesso, ela é apenas importante. O que é essencial, crucial e visceral, como sempre devia ter sido, é a sua vida pessoal com Deus, com o Evangelho, com a palavra, e o seu ensino como ministrador, homem, mulher, pai, mãe, avô e avó, dos seus filhos e dos seus netos. É você que faz isso. Ô, Caio, foi muito bom para a minha vida assinar o estudo do Caio Fábio Exclusivo. Amém. Eu mastigo, como de manhã, de tarde, de noite, e de carona os filhos vão ouvindo e entendendo, né? Eu dou um conselho a todo mundo que está aqui nos ouvindo para comer esse alimento mais sólido que tem ali, que nos ensina. E ir adiante, né? Mastigar e ir adiante. Desculpa, meu filho. Você não tem. Prazer, meu nome é Lucas. Lucas, beijo. São 2 temas, eu acho que a gente... Acho que tem outro Lucas aqui também, você? Outro Lucas, Tem 3. São 2 temas, na verdade, muito rápidos, pastor. O senhor primeiro falou sobre São Paulo, também sobre o seu estilo de vida, que era muito corrido. Eu acho que é genérico. Corrido é bom. Não era corrido. Corrido é devagar. Senso comum de que todo mundo que mora em São Paulo se estressa, vive uma vida muito ansiosa, e muita gente não consegue, talvez, instalar essa chavinha de deixar aquele trabalho para procurar um mais tranquilo, ou não pode, por exemplo. Ansiedade, pânico, alcoolismo, outras coisas, algumas desenvolvem, outras não. E que palavra o senhor dá para essas pessoas que, enfim, moram em São Paulo, tem essa condição, é trânsito, é barulho, e como sobreviver a isso? Né? Olha só, na realidade, não é o barulho de fora que causa ruídos dentro. Não é. Não é mesmo. É o teu estado mental. É o que você acumula
de ansiedade, preocupação, aflição, temas que produzem insegurança em você. Aí alguém diria, mas em São Paulo isso não é mais? Não necessariamente. Eu tenho visto pessoas, desde sempre, em lugares praticamente sem ruído e que carregam turbilhões de angústias e pensamentos, e aflições, e inquietudes na alma, na mente, o tempo todo. Ao contrário, tem algumas pessoas que, justamente por causa do silêncio no qual vivem, a mente se povoa infinitamente mais de construções e criações produzidas pelo medo ou pela ansiedade, e por muitos outros fatores. Você veja que não há lugar mais cheio de tentação do que um monastério. Os indivíduos que tomam voto de silêncio. Daqui a mais 10 anos nós vamos ter máquinas que vão decifrar esses pensamentos todos, bem na nossa cara já. Já deve estar até pronto. Só estão esperando o mercado consumir primeiro outras coisas para liberarem essa. E aí se vai ter uma noção muito maior de como, às vezes, a vida de reclusão é muito mais povoada desse tipo de perturbação do que o indivíduo que, pelo menos, tem a distração da praça, ou tem a distração da rua. Enquanto ele está olhando para um cara que atravessa ou não atravessa, ele não está pensando em si mesmo. As maiores angústias que eu encontro não decorrem do estresse. Esse estresse ao qual você se referiu, ele é resolvido com cachoeira, com o pé no chão, com natureza, com o silêncio da mata por um tempo, por uma fazenda. Você diminui esses processos significativamente. Agora, se o seu estado mental, independentemente de onde você vive, seja apavorado pelo medo, pela culpa, pela angústia, ou por não soluções familiares, ou pelo ódio, pela raiva, pelo ressentimento, pela rejeição, pela tosquice de um pai, pela indiferença de uma mãe, pode ser no Goiás, no meio do mato. Você vê que, às vezes, nesses lugares, o tipo de loucura que as pessoas manifestam é até mais radical. Por exemplo, eu comecei a minha vida ministerial no Amazonas. Eu nunca encontrei tanto endemoniado na vida como no interior do Amazonas. E alguns deles, depois que eu fui aprendendo a diferença, bem jovenzinho ainda, eu fui vendo que não tinham, de fato, uma perturbação espiritual. Mas tinham desenvolvido certas fixações mentais enlouquecedoras. Às vezes era uma menina de 14 anos que tinha sido molestada por um tio. Não tinha nenhuma festa para se distrair. Não tinha nada para tirá-la daquele ambiente fechado. Então ela já estava reclusa na angústia do que aconteceu, na culpa de que tenha acontecido com ela, como acontece com a maioria dos violentados, eles se sentem culpados por terem sido, especialmente adolescentes, que ficam se perguntando se aquilo não aconteceu porque elas tinham alguma carga sensual que provocou o indivíduo. E a culpa que se volta sobre essa pessoa é quase natural daí para frente. E o tormento é indizível. Então, mais do que qualquer coisa, essa vida aqui na cidade demanda, pede, impõe breaks. É você não só ter uma atitude mental que vigie em relação ao acúmulo de informações, como também você saber o limite que cada um de nós tem
nossos cérebros, nossas mentes, nossos recursos são limitados. E nós fomos implacavelmente feitos para descansar ao sétimo. Fomos. E eu não estou falando de sábado, nem de religião, estou falando de lazer. Porque no sétimo dia, Deus tirou os sapatos, botou as pernas para cima e coçou o saco. O meu Senhor sabe o que eu estou falando. Esse é o sábado. Isso é descanso. Não é assim, não, agora é o dia do descanso, eu vou correr para o culto de manhã cedo e vai... O dia mais tormentoso da vida de um cristão é o domingo. De um adventista é o sábado. São esses dias de descanso que são um inferno. Que te enchem de culpa para voltar a trabalhar culpado. Porque nunca é o bastante, nunca é o suficiente. Mas não é São Paulo que é o problema. Até porque a gente vive em dias intermedianos. Cara, quantas vezes vocês já olharam para o WhatsApp hoje? Às vezes eu tomo. Quem é que estava comigo no Monte Ararat? Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 14. Eu toda hora olhava lá no Monte Ararat. Com a internet fraca. Mas não tão fraca porque a minha live saiu inteira de lá do pé do Monte Ararat. Se você olha para o lado, acabou de orar. Para mim aquilo foi um impacto danado até hoje. Eu estou sob o impacto do Ararat, já falei para o Adailton que eu vou voltar lá com calma, semana retrasada, eu falei para a Renata, quero voltar no Ararat, mas preparando tudo. E talvez eu chegue até um dia ou dois antes do grupo. Para mim, para eu aproveitar. Mas eu me lembro de olhar para o lado e todo mundo no Monte Ararat. Então, São Paulo estava a milhares de quilômetros de lá, mas a mente da gente vive sob um bombardeio de informação que hoje em dia, com exceção do ruído aqui, ó, debaixo do aeroporto, com exceção do ruído, que é objetivamente estressante, meu Deus, o maior estresse hoje em dia decorre, não importando de onde você esteja, da sua relação ininterrupta, alucinada com as redes sociais. Olha só para terminar num minutinho essa minha fala a você. Tem dias que eu acordo, eu ouço os áudios longos no banheiro. Recebo áudios de 10, 12, 15, 18 minutos. São pessoas angustiadas. Eu não dou meu telefone para todo mundo, senão eu morro. Mas tem lá uns 1000 e não sei quantos que tem meu número. E olha que é entupindo o botão, pedindo para não dar, não bloqueio ninguém. E dá assim aquela culpa pastoral de bloquear um ser humano. Aí, só se for um desvairado que está te mandando loucuras, obscenas, mas você bloqueia. Algum doido. Nessa campanha política agora, os Minions, meu Deus, eles usavam os Estados Unidos e Canadá para mandar loucuras para mim. Eu só ia bloqueando toda manhã, aquele monte de Minions lá. Ameaças, que esse povo foi ameaçado de morte. Ai, que vergonha na cara. Eu estou sendo ameaçado de morte há anos, e não é ameaçazinha de WhatsApp, não. Mas não rolava lá toda hora. Você não pode ler, vai ver o que vai te acontecer. Pergunta a minha mulher quantas vezes eu falei a ela. Ela está sendo informada aqui. Não. Só indo adiante. Mas, por exemplo, agora, às vezes, o que acontece é o seguinte, eu saio ali, vou ao banheiro, ouço aquela coisa toda, respondo um monte de gente, e aí desço para tomar café, com o coração angustiado. Meu Deus, o que aconteceu? Não briguei com ninguém, não fiz nada, não aconteceu coisa alguma, por que esse desassossego? São os ecos das comunicações.
que estão ali dentro de você, fibrilando, sem parar. Eu não moro em São Paulo. Eu moro num pequeno paraíso de silêncio, de passarinho, de águas. E o coração está lá, porque o mundo entra em mim o dia inteiro. Então, mais do que mudar daqui, tem a ver com mudar a sua atitude com o que acontece aqui e mudar a sua atitude com o que você permite invadir você o dia inteiro. Aí, quando eu vejo que tem determinado conteúdo, ou demanda, ou pessoa específica, que toda vez que chega com perturbação para a minha alma, eu já sei que aquela pessoa eu vou ler depois de tudo. Depois do papo de graça, depois do almoço, depois de tudo. Aí eu dou uma olhada lá e dou uma respondida para eu não me vulnerabilizar antes da hora. Então, veja o que você permite que entre, porque você vai ver que, na maior parte das vezes, a tua angústia decorre daí e não do bulício da cidade ou de qualquer coisa assim. E aí? Desculpa. Sim. Sua mente é muito inteligente, sua é muito inteligente, é uma coisa que sempre te perguntar. Quais são os assuntos que você tem aprendido, ou assim, o que hoje em dia tem ganhado seu interesse assim, para estudar? Você está compenetrado e engata numa inteligência artificial é o que eu mais leio hoje em dia. E uma pergunta dentro da pergunta. O que você gostaria que as pessoas te perguntassem, mas quase nunca perguntam? Daria assim, tesão se as pessoas te perguntassem. Não, tudo que não seja assim, tão óbvio, que chega a ser burro de tão óbvio, é a única coisa que me cansa. Mas depende de quem pergunta. Porque quando eu olho para a pessoa e vejo que ela tem todas as condições de saber aquilo, ela só não quis saber por ela mesma, ou até que ela sabe por si mesma, mas ela quer de algum modo que eu seja parceiro naquela troca idiótica, aí me dá uma impaciência enorme, mas eu respondo. Quando é no papo de graça, eu me salvo no Robocai. Eu mando lá pro Robocai e fico livre. Não é uma coisa básica, mas eu vejo que está vindo de uma pessoa completamente sincera e eu tenho o maior prazer em responder. Inteligência artificial, que deixar pesquisado. Eu olho para esse futuro alarmado já tem alguns anos. E cada vez ele se desenha mais alarmante. E eu já estou pensando nos meus netos. E hoje em dia a gente tem o privilégio de ter uma neta nos rejuvenescendo, graças ao Davi e à Tati. A nossa netinha, filha mais velha dele, está morando com a gente em Brasília, vai fazer um ano agora em junho, e fazendo psicologia. E a gente convive também quase todo dia com um neto agora adolescente, andando para os 13 anos, uma outra de 8, tem um outro filho do Davi, o meu netinho Heitor, nosso netinho que mora com ele, então com o Heitor a gente convive menos, e com a Giovana também menos, mas de vez em quando nós estamos juntos. Mas a Helena e o Matheus, que são os que estão na idade mais, a Helena disparadamente lúcida, provocantemente lúcida, são aqueles em relação aos quais eu mais faço os meus aferimentos em relação ao futuro. E eu vou vendo quais são as lógicas, as dinâmicas de pensamento deles, quais são as conclusões que eles chegam antecipadamente, que nunca foram as minhas naquela idade, como é um outro mundo, literalmente. É como ter sobrevivido ao dilúvio e ter amanhecido numa outra terra que você diz, o que vai ser agora aí? Ou então é como estar vivendo antes do dilúvio, com nefilins e loucuras impensáveis à sua volta. Foi por isso que a gente fez essa viagem do dilúvio ao Apocalipse. Porque assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias
da vinda do Filho do Homem. Então, há um padrão de reciprocidade, há um padrão de repetibilidade dos conteúdos daquele mundo para este mundo. Foi o que Jesus disse. Quanto mais a gente chegue nesse tempo de encurralamento histórico da humanidade, mais parecido isso fica com um momento pré-diluviano. Só se acelerando infinitamente mais. Então, eu fico vendo, digo, meu Deus, e voltando para o Clayton, que queria que eu botasse a minha capa em cima de alguém para o cara sair Caio Fabiano pela vida fora. Não, mas eu oro pedindo a Deus que dê entendimento. Entendimento, Senhor, dá entendimento. Para eles entenderem. A grande luta é que a nova geração entenda o significado de Jesus para uma época que não precisa dele. Não precisa dele. O pessoal olha em volta, para quê? Olha, eu encontro filhos de amigos meus que estão com a idade dos meus filhos, 42, 43 anos de idade, e que dizem para mim, escuta, pastor, Deus está legal. Esse negócio de Jesus, da cruz da ressurreição, o senhor não acha que isso é um pouquinho infantil demais, não? Gente que cresceu supostamente ouvindo o Evangelho. Então, o trabalho que agora eu tenho de vez em quando é de evangelizar essas pessoas que nasceram ouvindo o Evangelho, sem que elas sintam que eu as estou evangelizando. Vai, de vez em quando eu vejo chorar. Ano passado, retrasado, eu tive uma experiência com uma filha de um grande amigo meu, que me chegou exatamente assim. Deus, energia cósmica, o universo está em meu favor, e todo mundo mergulhado na espiritualidade da física quântica, que é uma outra moda. O cara não sabe física, não entendeu nada de física quântica, bosta nenhuma de nada, lê uns livrinhos de esoterismo disfarçado de coach, aí come aquela bostalhada toda, aí ficam querendo, uma coisa idiota, porque eu parei de fazer isso com 14 anos de idade, num dia que eu tentei fazer e quase fui, lendo aqueles livros do Lobsang Rampa, Viagem Astral e outras coisas, estão pensando que é coisa nova, é velho esse bagulho. Então, e aí eu falei, não, esse negócio é sério, eu tinha só 14 anos, falei, não, isso aqui eu não vou incluir no meu cardápio de experiências, porque eu tenho um amigo, a minha mulher sabe, que fez isso com regularidade e, sinceramente, ele não voltou até hoje. Eu estou com 64 e com 65, a gente fala uma vez por semana, ele não veio ainda. Então, eu vou já falar. Então, só concluindo, o que eu encontro muito são como essa moça, ou outros que eu atendo assim, ou converso assim, eu encontro assim. Eles estão achando que a espiritualidade possível para esse novo tempo é, no máximo, essa da Califórnia, dos indianos que se americanizaram e ensinaram algumas meditações com palavreado quântico. Aí eles acham o máximo, leem aquilo e dizem, não, o Evangelho ficou para trás. Mas lá no Caminho da Graça, em Brasília, eu às vezes vejo cada anta. Se o cara me ouve pregar, eu estou falando 1000 anos adiante do que ele está entendendo. Aí depois ele vê, que coisa, pareceu tanto com o livro que eu li, aí me cita uma porcaria que deve ter sido escrita em papel higiênico. Aí eu digo, ai meu Deus, me tira o tubo. Deixa eu ir, Senhor. Mas não, é só de vez em quando que eu fico aqui mesmo. Líderes religiosos, que eles são líderes, né? Assim, os pregadores do mundo, pastores, não desperta o menor interesse pela física quântica verdadeira, pela verdade. Assim, verdade. Os caras não têm interesse pelo Evangelho, filho. Você acha que eles vão ter pela física quântica? Não deu.
perde um pouco a conexão, né? Assim, com a realidade, cada vez mais. É um abismo intransponível. Eu até fico pensando, quando eu vejo o cara que vai à igreja e de lá vai para a universidade, é quase como Jesus contando a história parabólica e metafórica do rico e do Lázaro. Pois há um grande abismo entre nós e vós. Quem está de lá não passa para cá. Quem está daqui não passa para lá. É o mundo de Damares. Estamos vivos no mundo de Damares. Então, o que você quer, meu amigo, se a gente está vivo no mundo de Damares? Se a gente voltasse a 1950, era mais avançado. Nós voltamos, olha, o que o Estado Islâmico está querendo, um califado e Al-Qaeda, um califado que retorne o islamismo para o século VII da nossa era, o pessoal aqui no Brasil alcançou. Com um projeto de ensino, você vê esse negócio da política externa brasileira, baseada no culto a Jerusalém. Eu digo, poxa, e se vocês tivessem se convertido antes de 1948? Não tinha Israel, não tinha nada disso. Vocês creriam em quê? Como eu já encontrei um pastor, ultimamente, agora recentemente, um cara inteligente pra caramba no ambiente técnico. Muito entendido de tecnologia. Chegou lá em casa, conversando comigo e tal. Eu entusiasmado com ele. Que de ver um pastor que sabia tanto de tecnologia e de futuro, de repente ele virou, mas sabe, pastor, eu só creio em Deus por causa do Estado de Israel. Que rapaz? Aí eu falei, escuta, quantos anos você tem? Ele falou, eu tenho 40. Eu digo, está explicado. Então, você nasceu depois. Agora, o que você acha que os crentes fizeram do ano 70 da nossa era, quando Jerusalém foi devastada, até 1948? Eles creram em Deus e em Jesus e no Evangelho. Por quê? Será que não foi exclusivamente por causa da ressurreição dos mortos? Mas agora você diz que crê em Deus porque o Estado de Israel existe. Então, esse culto é pior do que medieval, é pior do que obscurantista, é uma idolatria estatal em nome de Deus enlouquecida. A nossa política externa está baseada numa loucura dessa. O ministro da Educação, são um negócio inconcebível que aquele cara seja ministro da Educação, com as propostas que traz, e assim por diante. Nós fizemos um retrocesso louco. E nos resta resistir com oração e adiante, porque graças a Deus, como febre, isso também há de passar. Em nome de Jesus. Desculpa, quem é que tinha perguntado? Levantado a mão antes de você. Você também, meu amigo? Tem uma pergunta. Uma pergunta. É bem pontual. Tá bom. Eu só que põe no microfone. Ali aquele. Essa moça. Apertar aqui? Aperta e deixa eu ouvir. Oi, meu irmão, paz e graça seja convosco. Vem cá, meu irmão. Eu vi uma matéria no Face falando sobre o pastor Caio Fábio, dizendo que ele afirmou que o repórter que morreu Bochá, mesmo sendo ateu, mas alcançou a salvação. Eu fiquei um pouco em dúvida, porque a pessoa que é ateu não crê no Deus. Existe um Deus vivo, um Deus que enviou o seu filho para morrer por nós, entendeu? Agora, o que ele praticava eram as boas ações, entendeu? O que ele traz aqui? Não acabou ainda. Ensinar como nós fazemos, entendeu? Mas, pelo que eu sei, só resolve e não salva, não. Porque... Tem certeza que é para responder essa pergunta? Será que seria possível um ateu alcançar a salvação? Não, é impossível qualquer um alcançar a salvação, minha filha. Não te ensinaram na escola dominical que pela graça somos salvos, não mediante o nosso teísmo.
mediante a fé. Aí você diz, bom, mas e a fé? Aí para você, fé é doutrinação. No Evangelho, fé se manifesta por obras. Não é o que o irmão de Jesus disse? Mostra-me a tua fé sem obras, e eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. É a minha resposta para todos vocês. Façam fila. Eu não sei se nessa sala tem alguém mais comprometido com amor, justiça, verdade, integridade, amizade, sinceridade, lealdade, dor, do que o meu querido amigo Patinho, o Pato, o Ricardo Boechat. Quais as obras dele? Ele sempre me mostrou a sua fé. Era um cara que me dizia que era ateu apenas porque ele não tinha religião, não é porque ele tivesse um problema para crer em Deus. Ele só não se satisfazia com as pregações religiosas. Só isso. Agora, era um cara que dizia, olha, eu não creio em Deus, mas eu creio que ele vive em ti. Eu estou cansado. Falando de quem eu conheço. Eu vou encontrar com ele. Eu tenho um monte de pastor que eu estou torcendo para encontrar no céu. O Boechat, eu tenho certeza que está lá. E aí? E agora, essa é uma pergunta, tem que dizer para ela, que ela entre lá no portal e escreva, Caio, o que o Caio disse sobre o ateu Boechat. Ela vai ver todas as minhas respostas. Algumas longas, porque eu fiquei tão impactado com a partida do meu ano. E a gente tinha marcado para se encontrar aqui agora, durante esse evento. Íamos jantar, ia apresentar a Adriana a ele. Eu ainda não tinha conhecido a Verusca. Nós nunca tínhamos nos encontrado com as nossas esposas, ultimamente. Ele conheceu lá atrás a mãe do Davi, a Alda. Num outro período, onde eu morava no Rio também. Morávamos em Niterói também. Fazíamos mil coisas juntos. Depois que eu fui para Brasília, deu um espaçamento de encontro. Mas, de vez em quando, a gente estava se atualizando, um ao outro. E ríamos. E algumas das gargalhadas, das melhores gargalhadas que eu dei nos últimos 3 anos, foi com o Boechat. Com aquela história de, ô Malafaia! Esse saco, Malafaia! Nem falei no teu nome! Vai pegar uma rola, Malafaia! Só uma expressão do saco de São Francisco, ali do bairro de São Francisco. No tempo que não era São Francisco, era só saco. Onde é que você mora? Eu moro no saco. Quem viveu no saco na década de 60 e 70 sabe perfeitamente que quando ele falou, eu ri mais do que 1000 vezes, lembrando que aquilo era uma idiosincrasia da nossa infância e adolescência. Era assim que você dizia para alguém, não vai encher o saco, não, vai pegar uma rola. Tipo, sai daqui, para de falar besteira, vai pegar uma rola. O Malafaia. O que ele disse, eu ri, ele me ligou. E a gente riu. Ele falou, você viu, cara? Perdi as estribeiras, o cara é uma anta. Estava nem falando com ele. Nem puxar aquele assunto. Quando eu vi, já tinha saído. Ô, Malafaia, vai pegar uma rola. E a gente riu demais. E eu ri sozinho, e ri com amigos comuns. Naquele mês, muitos dos nossos amigos comuns me ligaram. Você viu o Pato? O Pato mandou o cara pegar uma rola. Então foi só brincadeira. Depois ele teve uma depressão que não era depressão, ele não sofria de depressão. Ele teve o que todos nós aqui já tivemos. Uma crise depressiva resultante de cansaço. Porque aquilo que ele fez ali no dia da morte, ele já tinha espaçado. Mas ele estava fazendo aquilo todo dia. Eu me lembro que, na época da depressão, que não durou muito tempo, ele me ligou assim, meio angustiado. Cara, eu não sabia que isso existia, que negócio mais horrível. Eu falei, passa.
Não fica preocupado, não, porque você não é um ser que tem depressão e com tendência depressiva. Você não é e não será. Você está esgotado. Me conta a sua agenda. Como é que você está vivendo? Bom, ele fazia todo dia a rádio, o café com o jornal lá na Band, mas ele casou de novo com a Doce Verusca, que ele estava tão apaixonado que só chamava de Doce Verusca o tempo todo. Realmente eu vi o Ricardo se apaixonar por essa moça de verdade como nunca antes. Eu o conheci solteiro, garotão e namorador, brincalhão, casou, um casamento muito conturbado, muitos anos, com idas e vindas e muita aflição relacional. Era um cara que não tinha coragem de pular cerca. Olha só. Aí veio a nossa amiga me perguntar isso aqui. Ele está cheio de pastor, não sei se o pastor dela ou o vizinho, não sei o quê, pula cerca, não pula cerca. Ele era um cara com liberdades totais. E não tinha coragem de pular cerca numa profunda infelicidade. Quantas vezes ele disse, puxa, às vezes me dá vontade de ter coragem de conseguir trair, eu não consigo. Chorava. Ah, vai plantar batata, né? Vai pegar um passarinho. Pois bem, aí coisas maravilhosas da vida dele o tempo todo. E nesse dia ele me contou a agenda. Falei, isso é de vez em quando? Não, eu estou fazendo isso há não sei quanto tempo, porque você sabe, eu estou com filhos novos e eu preciso fazer um pezinho de meia a mais para dar uma tranquilidade maior para nós, porque eu já não sou novo, ele era mais velho do que eu, 2 anos, e eu preciso me cuidar. Eu falei, mas assim, mano, vai ser depressão direto. Porque não tem nada a ver com estado psicológico depressivo, tem a ver com esgotamento nervoso. Só isso, é orgânico, é cerebral. E você precisa de diminuir isso. Aconselhei-o a não parar, só diminuir. Falei, eu tive algumas crises, 2 ou 3 crises de depressão, no auge daquela existência alucinada, porque eu decidi, de tão cansado, parar subitamente e tirar férias súbitas. Conclusão, 3 dias depois você está numa depressão profunda, porque você está acostumado àquela overdose de adrenalina, 2, 3 anos trabalhando alucinadamente, aí de repente você vai para o norte dos Estados Unidos, para a neve, com um urso passeando no fundo, umas gazelazinhas. Aí no primeiro dia, no segundo, que vida boa. Aí no terceiro você amanhece com aquele caroço de agonia que você não sabe o que é. Meu Deus, o que é isso? Jesus, toma conta de mim. Senhor, o que é isso? Meu Deus. Devagar eu fui entendendo. De fato, a primeira dessas crises que eu tive foi logo depois da criação da EVB, em 91, quando nós chegamos em julho. Eu já tinha ouvido tanta porcaria de pastor, assassinato, sequestro, tudo que vocês quiserem sobre o que pastores faziam, e acabava na minha mesa, lá na presidência da EVB. Eu fui vendo aquilo, Jesus, eu entrei aonde? Na máfia? O que é isso? Eu sou presidente da máfia? Aquela agonia. Chegou o mês de julho, eu peguei as crianças e a gente foi para uma fazenda em Friburgo, com um amigo, Gerson e Léa. Fomos para uma fazenda, lembra dessa fazenda lá em Friburgo? Primeiro dia eu estava bem, segundo dia bem, terceiro dia eu acordei de madrugada com uma agonia. Aí peguei a minha Bíblia, fui, me lembro nitidamente, li a primeira epístola de João em voz alta, sentado numa pedra, sozinho, lendo. E a angústia aumentando. Na hora do almoço eu estava para querer morrer de angústia. Falei, que negócio é esse? A noite, insônia, o dia seguinte horroroso. Aí eu falei, vamos voltar para casa. Voltamos logo no dia seguinte.
Aí eu fiquei em casa, fui dar um... Olha para mim, ver se eu tenho cara disso. Fui dar um mergulho na piscina e parecia que eu tinha pulado no meio do Pacífico, cheio de tubarões. Um pânico, assim, inexplicável. Eu saí com vergonha de olhar no espelho, de dizer para mim que eu estava sentindo aquilo. Aí fiquei em casa, angustiado, sem falar nada para ninguém, sem querer preocupar ninguém, até que depois de 5 dias eu falei, quer saber, eu vou voltar a trabalhar. Eu não sabia o que era. Aí voltei a trabalhar, comecei a trabalhar 1 semana angustiado, na segunda melhor, na terceira ótimo. Aí eu fiquei com um negócio, poxa, voltei a trabalhar e melhorou. O que o trabalho produz? Eu fui vendo o que o trabalho produzia, essa química. Aí quando chegou no ano seguinte, para a neve, a mesma manifestação, mesmos sintomas, tudo. Falei, deixa eu voltar a trabalhar. Aí eu comecei a entender que eu precisava tirar férias devagar. Eu tinha que desacelerar o processo até poder descansar, porque tentar descansar subitamente me abismava naquilo. E eu narrei isso tudo a ele, várias histórias. Ele falou, pô, faz sentido, é isso mesmo. Foi assim comigo, eu digo, então volta e espaça. Ao invés dessa loucura de acordar e fazer o jornal, café com o jornal, às vezes ele fazia no Recife. Das 7h30 às 9h, depois fazia 2 horas para o Rio. 3 horas e meia seguidas. E depois pegava um avião e viajava. Ou, na maioria das vezes, antes da depressão, ele ia para um lugar, para a praça onde ele ia fazer uma conferência, 11 horas da manhã, que era onde ele ganhava o recurso maior dele, era fazendo essas conferências. E ele já ia, tipo, para o Recife. Tem Band lá? Tem. Então, vou fazer essa programação do rádio de lá, porque eu já saio de lá, faço a conferência, pego um avião, chego em São Paulo, fecho o jornal da Band, e aí vou ler o jornal da Band, e às vezes tinha compromisso depois, jantares, isso e aquilo, ia dormir 1 da manhã para sair de novo naquele pique, anos a fio. Falei, não dá, mano. Com a nossa idade, a gente não pode se permitir isso. Espaça, não para de ver, não. Espaça. E quando você for tirar férias, vai diminuindo até poder ir. Mas não para, porque o teu cérebro está viciado em todas as químicas que uma vida estressada produz. E a supressão súbita disso é depressão na hora. Bom, ele voltou ao normal logo. Depois disso a gente conversou, como é que você está? Estou ótimo, está tudo bem, eu só diminuí, espacei isso e aquilo e tal. E naquele dia da morte, foi uma dessas coisas de querer ir logo, para voltar logo e ter tranquilidade para fazer o jornal. Porque era uma coisa que normalmente ele faria de carro. Até Campinas, não precisaria, mas precisaria do helicóptero, mas ele estava naquela aflição de se poupar, né? De economizar tempo, voltar para casa, ficar com a mulher e com os filhos, diminuir o estresse da vida. E foi o que de fato aconteceu. Sim, desculpem, quem perguntou alguma coisa? Quem é que ia falar antes? Deixa eu terminar aqui, que já são 10h30, né, gente? Bom. Agora, sobre o Ricardo, ele era uma pessoa extraordinariamente deliciosa. Gostável, querido. E eu tenho um amigo que também era um amigo íntimo dele, com quem eu falei uns dias depois da morte dele. Eu não quis nem falar com os amigos muito próximos para não ficar com o meu coração muito doído. Aí, uns 5 dias, 6 dias depois, eu falei com esse amigo. Eu tinha deixado um recado no celular dele, ele me retornou, e a gente gargalhou, chorando. Ele falou, pô, cara, estou derramando lágrima aqui, mas em relação ao Pato, só vale a pena lembrar como era bom. Aí a gente riu, chorando.
Ele contava uma história, eu contava outra, eu contava uma, contava outra. E uma das mais engraçadas para mim era no tempo desse casamento difícil. E ele era muito querido pelo doutor Roberto Marinho, pela família Marinho, tempo que ele trabalhou no Globo durante anos, na TV Globo. E a pessoa com quem ele vivia tinha o telefone da sala do doutor Roberto. Então, às vezes, eu ligava para lá e anarquizava ele. Sem vergonha, desse seu funcionáriozinho de... E descia o cacete. O doutor Roberto ria, chamava ele, ô meu filho, vai devagar com a moça. E eu quase apanho, mas pô, é um horror, tem que escapar. Até um dia final, quando chegou um presente enorme, uma caixa grande, larga, alta, na secretaria do Dr. Roberto. Ele me contando, era um jeito diferente de contar, era muito engraçado, gente. Eu me lembro bem desse dia. A gente estava jantando num restaurante no Flamengo, no Alcaparras. Você não sabe, mano, o que aquela doida fez? Ela falou, o que foi dessa vez? Aí ele disse, mandou um presente, uma caixa, para o doutor Roberto. Olha o doutor Roberto. Assinou quem era. Aí ele mandou abrir, porque era ela, ficou com medo, que fosse uma bomba. Mandou abrir, quando abriu, era um despacho de macumba. Enorme. Galinha, cachaça, farofa, tudo isso assim. É isso que eu desejo para esse seu funcionário, filho. E o doutor Roberto ria, chamou o Benjamin, filho, deixa essa senhora. Isso é um perigo para a sua vida. Mas ele amava os filhos e tinha muito medo de que aquilo criasse uma ruptura. Então vocês vejam, isso é um ateu. O ateu que não era evangélico, que não tinha essa confissão, que preocupa crentes que deviam olhar para o seu próprio rabo. Desculpe a expressão, não tenho nada mais singelo a dizer. Quem foi o último a levantar a mão só para ser a última resposta de hoje? Fica aí na frente. Você? A pergunta era sobre, você tinha comentado de Israel. Obviamente, eu ia pesquisar sobre isso no site, porque eu não tinha pensado nisso antes. Mas aproveitando o momento, qual a sua opinião? Não, hoje não. Essa aí eu vou ter que falar um tempão sobre Israel. Sobre a Guerra dos 6 Dias, a manifestação de Deus lá. E qual é a sua opinião sobre a manifestação de Deus ali em Caxias, onde o Senhor está se manifestando agora, salvando uma senhorinha que está virando a esquina para voltar para casa, e o assaltante acabou de desistir e atravessar a rua. Por que você não está pensando nisso? Eu acompanhei aquilo, eu era adolescente, 66. Meu pai tinha acabado de se converter. Eu lia, era uma revista Cruzeiro e Manchete, especialmente a Manchete, porque o Bloch era judeu e dava uma cobertura especial. Eu nunca fiz coleção de nada na vida, eu sou um cara que não coleciona nada. Sou um homem sem hobby. Mas aquilo eu colecionei. Foi a única vez na vida em que eu pegava matéria por matéria e botava ali, eu fiquei entusiasmado com aquilo. Eu considero do mesmo jeito que eu considero qualquer outro livramento de Deus que acontece todo dia em todo lugar. Você sabia que os alemães foram bombardear Londres e o país de Gales especialmente, e que todos os crentes do país de Gales, naquele tempo o país de Gales era um país de crentes. Aquela conferência que durou anos de coisa, lá naquela região, de gente de oração, preguei lá, conheci muita gente santa ali, no tempo em que Davi, gente crente.
E os alemães saíram para bombardear e não conseguiram, e não precisaram jogar uma bomba, porque olharam de cima, o país de Gales estava todo incendiado. Eles disseram, para que a gente vai jogar bomba num lugar que já está queimando? E foram embora. Não tinha uma chama acesa lá, só tinha milhares de pessoas de joelhos dizendo, Jesus, tem compaixão. Nenhum deles era judeu, no sentido de que ali não era o Estado de Israel. A mesma coisa acontece pelo mundo inteiro. Se eu for validar politicamente a presença de alguém em algum lugar, ou dar sempre razão a essa presença por causa de um evento assim, eu vou ter que sair fazendo isso em todos os lugares. E a segunda coisa é que isso foi em 66. Eu estou indo a Israel desde a década de 70. Eu cheguei lá logo depois do Yom Kippur, a primeira vez. E o meu sentimento era diferente do meu sentimento hoje. Havia muito mais pureza humana naquele período. Hoje em dia, o que você vê é uma atitude política hostil. Você pode imaginar Israel doido. Quando eu digo Israel, não é o povo. Você tem que aprender a fazer a diferença do povo de Israel, diferenciá-lo do Estado de Israel e diferenciá-lo dos governos de Israel e diferenciá-lo, sobretudo, do Israel bíblico, que é de uma outra natureza, consistência e composição. Que os crentes não sabem fazer essa diferença. Para eles é tudo um pacotão só. Você pode imaginar Israel torcendo para ter um pretexto para lutar e guerrear com o Irã? Totalmente insano. Agora, o que Israel tem hoje é um primeiro-ministro que é uma versão trumpiana de política externa. É um cara de um partido radical, conservador, e que adotou uma política de atitude extremamente beligerante, cada vez mais beligerante. Hoje em dia, as lideranças de Israel não creem mais na possibilidade de paz. A população, quando eu cheguei lá a primeira vez, era assim, 80% das pessoas altamente desejosas de paz. Todo mundo treinado, todo mundo habilitado, todo mundo pronto para peleja, mas não queriam. Oravam para não ter guerra. Hoje em dia, você chega lá, já 40 anos depois, 65% da população já está com uma atitude beligerante. Por que o partido Likud, que tem ganhado ano após ano, que defende essa tese? Ele tem ganhado porque a maioria da população se tornou descrente em qualquer processo de pacificação. Aí, quando você descrê da paz, o que está diante de ti é a alternativa da guerra. Eu, pessoalmente, se tivesse tempo, te diria uma coisa e discorreria sobre ela. Eu creio que o espírito da guerra no confronto com os árabes é algo que está no DNA de ambos os povos. Desde Sara, desde Agar, desde Ismael e Jacó. Ismael casou com o Esaú e Jacó. Esaú casou com uma das filhas de Ismael, que carregava um ódio visceral de Isaac, e Sara e Agar, com hostilidade feminina uma contra a outra. Você veja como esse ciúme é tão intenso e é tão grande. Não tenho tempo para discorrer a história inteira, mas é tão óbvio que você chega num determinado momento histórico em que isso é instituído. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Isso não ajuda nada, né? A pacificar, sendo que isso está no livro dos judeus. Como é que, se você, sendo árabe, leria isso? O Deus eterno disse que amou a eles e odiou a gente. Mas não pode ser, porque nós também somos filhos de Abraão. Então,
Na nossa relação sagrada com Deus, a história é outra. Leia o Alcorão. Tudo que se narra sobre Abraão e Sara no livro de Gênesis, você encontra a mesma versão entre Abraão e Agar no Alcorão. Então, o Alcorão é uma resposta ao partidarismo de Deus na Escritura do Velho Testamento em relação à descendência que procedeu de Abraão com Sara. Aí, como é que você espera que haja reconciliação com cada um desses grupos, filhos de Abraão, com seu livro sagrado na mão, dizendo, é a nós que Deus instituiu como seres supremos. Supremos não só um sobre o outro, mas ambos reclamam o poder de serem supremos na terra, em nome de Deus. Eu não vejo nenhuma saída para essa crença a não ser um encontro beligerante. Quanto mais fé ou crença houver nisto, e quanto mais isto se damarizar, se transformando em projeto político, mais risco apocalíptico nós temos de que isso aconteça. Eu nunca vi a gente mais perto do apocalipse do que agora. Porque o apocalipse, se você lê o livro do Apocalipse, você vê que não tem nada acontecendo, de repente explode tudo. A Babilônia se diz caiu, 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 e se repete, caiu num dia. Na antiguidade, eles não tinham nem meios de fazer qualquer coisa cair num dia. Ainda mais a maior de todas as cidades e civilizações cair num dia. Sem que tenha sido um terremoto ou um meteoro que tenha caído em cima. E se diz que a fumaceira da sua desgraça era vista no mundo inteiro. Então, obviamente, eles estavam falando de um tempo, sem saber o que falavam, que está na nossa cara e a gente não quer ver. Porque você está lá, está tudo bem, mas de repente, just like that. E não tem mais volta. Eu vejo esse senhor aí, esse bebê de 74 anos, presidente americano, essa coisa, esse Nero americano, esse Calígula americano. É um cara que, se pudesse, faria do seu cavalo um senador. Aqui no Brasil a gente realizou isso. Lá as instituições são mais peso contra peso, segurando aquilo ali, sabe Deus como. Mas se o cara pudesse, ele queria ser um Maduro com o poder todo que ele tem na América, para fazer o que ele quisesse. Queria ser um grande ditador. Isso está confessado por ele, vocês não viram ainda não? Pois bem, o que nós estamos vendo é o cara brincar disso. Os promotores começam a chegar muito perto dele, nas coisas que ele sabe que fez, aquelas dos quais os promotores o acusam são ínfimas perto da que ele sabe que fez. E quem sabe faça ainda hoje. Quando vão chegando perto, por exemplo, a gente estava em Jerusalém, eu gritei de lá. Ele jogou 2 bombas, 3 na Síria. Eu falei, olha, isso aí, como diz a minha mulher, é apenas um olha lá, um balão. Porque todas as atenções do mundo vão para lá e ele vai mexendo aqui, mexendo aqui. Quando vão chegando perto, ele faz outra. Não tem explicação para a muralha do México. Senão, tentar transferir o tema daqui para ali, criar um fato, construir uma invenção que mobilize a atenção da Terra só para desviar o olhar. Nós estamos lidando com um tempo de insanidade enorme que não deveria ser novidade para nós, porque no século XX, vocês lembram que a gente teve o Hitler? Parece até que foi no primeiro século. Não! Foi outro dia, ainda não fez 100 anos. O mundo fez aquilo, os humanos fizeram aquilo com os humanos. Foi uma bomba atômica que parou o negócio só porque ninguém tinha uma outra para jogar.
Senão a gente não estava conversando aqui, provavelmente. E eu fico vendo o pessoal brincar de apoiar loucos. É uma insanidade enorme. Eu não sei como é que vocês não enxergam. Isso que me abisma. Meu Deus, será que eu sou louco, hipersensível? Nasci com os nervos expostos nos olhos. Tudo que eu vejo me dá uma hipersensibilidade. Se for, me cura. O problema é que não é. Eu vejo. Vamos terminar? E amanhã, que horas é o café? A partir das 7h o café e a saída 8h30. 8h30 a gente vai para o Ibirapuera, saindo aqui.